Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meu nome é Reinaldo, bem-vindos ao meu canal Conectados ao Senhor Oficial. Neste sábado, dia 22 de março de 2025, nós vamos proclamar o Evangelho de Lucas, capítulo 15, de 1 a 3 e de 11 a 32, e vamos fazer uma breve reflexão. Vamos juntos? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a minha parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo, cuidar dos seus porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhes dava. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado de filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esta passagem é muito bonita, muito rica, e ela nos mostra que Deus está sempre pronto a nos receber novamente quando nós caímos em pecado, quando nós nos perdemos. E quantas vezes nós caímos, não é mesmo? Quantas vezes, quantas quedas, quantos deslizes nós cometemos no decorrer da nossa vida, da nossa existência. E o Pai está ali, sempre presente, sempre pronto a nos receber.
desde que nós nos arrependemos, né? De coração. Temos que nos arrepender. Se não houver arrependimento, o Pai então não estará nos esperando. Ele quer o nosso arrependimento, a nossa conversão, a nossa mudança de sentido. Quando a gente cai em pecado, significa que nós nos desviamos do caminho de Deus. Nós tomamos um atalho. Mas quando a gente percebe que errou, a gente quer logo voltar para Deus, porque não podemos viver sem Ele. Então, nesse momento que nós nos arrependemos, Ele volta o seu olhar para nós e nos recebe novamente. Porém, temos que tomar cuidado, porque realmente a gente não sabe o dia nem a hora, e podemos estar no meio de um pecado, no meio de um deslize, e a nossa vida ser ceifada ou ser finita. Então nós estaremos longe do caminho que leva a Deus e não poderemos contar com a sua misericórdia. Devemos assim ficar sempre de olhos abertos e percebendo que caímos no erro, que nos afastamos do Pai, que pedimos a nossa parte da herança e saímos por outro caminho esbanjando, errando. Temos que rapidamente mudar de direção, voltar novamente para a direção do Pai. E não vamos abusar também, né? Não podemos ficar abusando, porque há limites. Deus está sempre pronto a nos perdoar, mas não podemos cometer esta falha, né, com Ele tantas vezes. Temos que nos corrigir para cada vez menos cairmos no pecado. Por outro lado, também é mostrado nesse Evangelho aquele filho que é fiel, que está sempre ali junto do Pai, sempre fazendo o que Ele manda, mas no momento de fraqueza, de pecado também, ele não consegue enxergar a misericórdia de Deus para com seu irmão que retornou, se sente injustiçado. Isso demonstra uma certa ingratidão, porque ele ali já goza de todos os benefícios por estar junto do Pai. Então ele não tem que se sentir injustiçado, pelo contrário, tem que se sentir alegre. E nós temos que ser assim. Às vezes vemos um irmão que estava ali numa vida difícil, uma vida de pecado, e de repente esse irmão ele é encontrado, né? ele se encontra na verdade e volta para Deus. Nós temos que ficar felizes por ele. Felizes por ele estar ali restituindo tudo que foi perdido, porque muitas vezes quando a gente cai em pecado, a gente perde muitas coisas. E quando a gente retorna para Deus, aos poucos, a nossa vida vai sendo restituída. Então a gente às vezes olha aquilo e, poxa, eu estou aqui fazendo tudo certinho, agradando a Deus e não estou conseguindo essas coisas todas, né, esses bens todos, essas maravilhas todas. Mas nós já temos tudo o que é necessário. E às vezes a gente não enxerga que nós já temos muito mais do que merecemos. Temos que estar atentos a isso e ficarmos alegres em receber aquele irmão que estava desviado do caminho de Deus. Temos que festejar com ele. Chega de ingratidão. Uma coisa que eu tenho certeza que fere muito o coração de Deus é a ingratidão. O pecado e a ingratidão. Não sabemos agradecer. Vamos agradecer por aquele irmão, aquela irmã que se encontrou com Deus novamente. E vamos juntos seguir esse caminho, procurando não cair mais em pecado, não cair mais no erro. Amém? Eu vou ler agora um trecho de uma homilia que eu separei aqui para vocês. Vamos lá. Hoje vemos a misericórdia, a característica distintiva de Deus Pai, no momento em que contemplamos uma humanidade órfã, porque esquecida, não sabe que é filha de Deus. Cronin fala de um filho que saiu de casa, esbanjou dinheiro, a saúde, a honra de sua família e acabou na prisão. Pouco antes de sair em liberdade, escreveu para casa: se o tivessem perdoado, então que pendurassem um pano branco na macieira, que ficava
ao pé da linha do comboio. Se ele visse o pano, voltaria a casa, senão, nunca mais o veriam com ele. No dia em que saiu, ao aproximar-se da casa, nem se atrevia a olhar. Estaria lá o pano? Abre os olhos, vê, diz-lhe um amigo. Então, qual não foi o seu espanto? Na macieira não havia apenas um pano branco, mas sim centenas, estava cheia de panos brancos. Pai, pequei. Queremos nós também dizer e sentir o abraço de Deus no sacramento da confissão e participar na festa da Eucaristia. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Assim sendo, já que Deus nos espera em cada dia, como aquele pai da parábola esperava o seu filho pródigo, percorramos o caminho com Jesus ao encontro do Pai, onde tudo se torna claro. O mistério do homem, só no mistério do Verbo encarnado, se esclarece verdadeiramente. O protagonista é sempre o Pai. Que o deserto da Quaresma nos leve a interiorizar esta chamada a participar na misericórdia divina, já que viver é regressar ao Pai. Tem um pensamento aqui de São João Paulo II, relacionado a este evangelho também, e eu vou ler para vocês. Abre aspas. A parábola do filho pródigo expressa de uma forma simples, mas profunda, a realidade da conversão. A misericórdia manifesta-se no seu aspecto mais verdadeiro e próprio, quando revalida, promove e tira o bem de todas as formas de mal existentes no mundo e no homem. Fecha aspas. É isso, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos observar o que Jesus nos ensina com esta parábola. Aprender a regressar sempre ao Pai e aprender a ser gratos, a sermos gratos e felizes quando vemos um irmão que partiu, mas regressou tempestivamente para os braços do Pai, para ser abraçado por sua misericórdia, pelo seu perdão. Amém? Deus abençoe vocês, um beijo no coração e até o próximo vídeo.